Olá, queridos, aqui quem fala é o reverendo Roberto Barnabé. Que prazer em poder estar agora na sua casa e através desse vídeo levar a mensagem de fé, de coragem, a mensagem de ousadia. O nosso compromisso é com a palavra de Deus. O Ministério Palavra de Fé tem semeado a palavra em todos os lugares, através de caravana, através de evangelismo e através da rádio. Eu tenho certeza que através deste vídeo você será muito abençoado. Nós temos o compromisso de pregar Jesus Cristo, Senhor e Salvador, acima da religião, de denominações, o reino de Deus. Você será muito abençoado. Eu espero que hoje Deus fale ao seu coração. Se Deus tocar no seu coração, você deve entregar o seu coração a Jesus, procurar uma igreja e fazer uma aliança com Deus. Eu desejo de todo o meu coração que você seja muito feliz com toda a sua família. Fique na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo e seja abençoado com essa mensagem de fé. Meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, eu sinto uma unção de multiplicação, eu sinto uma unção, Senhor, de renovo. Senhor, estou sentindo um cheiro de coisas novas, estou sentindo, Senhor Deus, o milagre acontecendo. Espírito Santo, essa palavra que lançaram contra a tua vida, essa palavra que lançaram contra a tua família, você agora vai pela fé, você vai dizer: eu não aceito essa palavra de nós. Caia por terra agora toda palavra de derrota, destruição. Eu profetizo o novo de Deus chegando. O novo de Deus agindo na minha vida, na minha família. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor. Ele está com a sua espada, ainda de pé, pega a sua espada. Glória seja dada ao nome de Jesus. A Bíblia, ela é a palavra do nosso Deus poderosa. Abra em 2 dos Reis, capítulo de número 23. Vamos ler a partir do verso 21. Segundo livro dos Reis, capítulo 23, a partir do verso 21. Vocês que nos ouvem através da rádio, através desse DVD, saiba que o Espírito Santo tem a mesma unção de agir na tua vida como está agindo aqui na igreja. Não há impedimento para o Espírito Santo. Amém, igreja? Amém. Não há. A palavra é a mesma. O Senhor, Ele sempre renova a sua palavra. Queremos que todos sejam abençoados. Segundo dos Reis, capítulo 23, o verso 21. Quero ministrar uma palavra essa noite para mexer com o seu coração, para mexer com a sua mente, mexer com a sua entranha. Quando eu li essa palavra, o Espírito Santo me espremia como espreme uma uva
Assim o Espírito Santo estava me exprimindo. E o Senhor falava ao meu coração que há algo que está na sua vida que precisa ser espremido hoje. Algo na sua vida que precisa ser arrancado. Há algo na sua vida que não dá mais para continuar com a sua fé. Eu creio que o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Está escrito, segundo os Reis, capítulo 20, a partir do 21. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro de que, irmãos? Do concerto da lei. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Porém, no ano 18º do rei Josias, esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. E também os adivinhos e os feiticeiros e os terafins e os ídolos e todas as abominações que vinham na terra de Judá e em Jerusalém, os extirpou Josias, para confirmar a palavra da onde, irmãos? Da lei, que estavam escritas no livro que o sacerdote Uquias achara na casa do Senhor. E antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. Você pode se assentar. Glória a Deus. Nós temos vários personagens bíblicos para ser o modelo da nossa vida. Várias pessoas na Bíblia que nós poderíamos imitá-las. Para mim, dos maiores reis do reino de Judá, Josias. Essa noite eu quero falar a respeito de algo que tem que mexer com você, confrontando o passado, enfrentando o presente e preparando o futuro. Tem coisas que não temos que fugir. Tem coisas que não dá para simplesmente colocar no tapete da consciência e achar que aquilo não vai incomodar. Existem coisas que estão sempre espremendo a nossa consciência e a gente procura rejeitá-las, substituindo por outras coisas, por outras atitudes e disfarçando aquilo que está nos incomodando interiormente. Eu li um livro, fala da história de um homem que recebeu por herança uma floresta na Alemanha. E essa floresta
já estava na sua família há mais de 400 anos. Chegou o momento que ele tinha que colher as árvores, cortar as árvores, para vendê-las. Ele estava tomando posse daquilo que ele nunca havia semeado em sua vida. Quem semeou todas as mudas de árvores foi o seu bisavô. 180 anos atrás, ele não conheceu o seu bisavô, mas ele estava herdando uma herança que alguém se preocupou em deixar para o futuro, para os seus bisnetos. E ele estava contando a história dessa fazenda e falou: eu tenho que colher, mas eu também tenho que plantar. Porque também uma geração virá colher e eu não a conhecerei. Aquilo que eu semeei. Se ele cortasse todas as árvores e não semeasse nada, o futuro de novas gerações dessa família estariam complicados. O futuro estaria com dificuldade. E ele então estava explicando: se corta o necessário e deixe que outras mudas cresçam, e esse ciclo já está na nossa família há 400 anos. Não pode ser mudado, porque uma hora que não semear, o destino do futuro de uma nova geração estará vivendo em grande conflito. A floresta era a forma da sobrevivência daquela família. E o que seu bisavô plantou, ele estava colhendo. Mas ele também estava semeando para que uma nova geração pudesse colher aquilo que ele não viria. Qual é a sua floresta? Como está a sua floresta? Qual foi o legado que a sua família deixou para você? O que você pode identificar e dizer: eu tenho prazer, privilégio de estar nessa família? Como tem sido a sua floresta? Terra seca, campo árido, ou você tem algo para colher? Alguém deixou alguma coisa para você? Existe alguma herança para você? Feitiçaria, praticou necromancia, e ele era rei em Judá e não ouviu a voz do Senhor. Josias teve um avô despótico, ruim. Josias não podia jamais olhar para o seu avô e dizer: eu tenho orgulho de você. O que fazer então? Leia comigo 2 Reis, capítulo 21, verso 1 a 8. Você vai saber a história do avô desse grande rei
Judá. Josias, olha como foi o avô de Josias. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, que era Zibá, e fez o que era mal aos olhos de quem, irmãos? Do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor desterrara de suas possessões de diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha destruído, levantou altares a Baal, fez um bosque como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, de que o Senhor tinha dito: em Jerusalém porém o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus em ambos os atos da casa do Senhor. Olha o versículo 6. E até fez passar o seu filho pelo fogo, e adivinhava pelas nuvens, e era agoreiro, e instituiu adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho, nesta casa, em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porém o meu nome para sempre. E mais, não farei mover o pé de Israel desta terra, que tenho dado a seus pais, contanto somente que tenham cuidado de fazer conforme tudo o que lhes tenho ordenado, e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Toda a lei do Senhor foi deixada de lado, e o avô de Josias foi um péssimo exemplo de vida para o neto. Manassés, ele teve um filho chamado Amon. Amon, pai de Josias. A Bíblia diz que ele fez coisas piores que Manassés. Fez coisas tão terríveis que toda a casa do Senhor ficou em abominação. Seu avô foi um péssimo exemplo. Seu pai, pior ainda. A Bíblia diz, 2 de Reis, capítulo 21, do versículo 19, eu quero que você leia em nome de Jesus, para que você entenda. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Mesuebete, filha de Jotibá, e fez o que, irmãos? Como fizeram o quê? Porque andou em todo o caminho em que andara seu pai, e serviu a quem? Ídolos, a quem seu pai tinha servido, e se inclinou diante deles. Assim deixou o Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. E os servos de Amon conspiravam contra ele e mataram o rei em sua casa. Josias é colocado no trono com 8 anos de idade. Josias soube da história de seu avô, de seu pai. O que todos falavam era que ele daria sequência a todas as maldades, perversidades, todas as abominações que Manassés, que Amon fez contra Deus, contra o povo, porque o povo é amaldiçoado quando o altar está amaldiçoado. O povo é abençoado
passado, a historicidade da sua família é um filme de terror. Eu não posso escolher a minha família, mas eu posso escolher o destino que eu quero seguir. Não me importa se os meus antepassados não serviram a Deus, não amaram a Deus, se adoraram a outros deuses, se colocaram despacho, encruzilhada, em cemitério. Não importa se eles adoraram o sol, a lua, se eles se renderam diante das imagens de escultura. Eu decidi adorar o único Deus, o Senhor e o Salvador da minha vida, o meu Deus, o Todo-Poderoso. Josias então começou a olhar o alvo da sua família, e a Bíblia diz, Crônicas, que ele procura alguém que pudesse imitar. Não ande com pessoas que não possam te dar um bom exemplo. Não caminhe com pessoas que estão te levando para a ruína. Saiba que Deus só vai se alegrar se você estiver no caminho que Ele é glorificado e exaltado. Muitas pessoas estão desencaminhadas por causa de trabalho, por causa de dinheiro, por causa de fama, de vida social. Deixaram a palavra de Deus, deixaram a casa do Senhor. Quantos crentes que um dia tiveram no altar do Senhor louvando, bendizendo o nome do Senhor, hoje estão jogados, estão em rodas de bebedices, dando mau testemunho, voltaram a fumar, voltaram a xingar palavrão, a adulterar, a se prostituírem. Deixaram o caminho do Senhor. Josias, ele tinha tudo para ser um rei que pudesse dar sequência a um reinado como do seu pai, como do seu avô. Mas ele decidiu, a Bíblia diz que ele decidiu servir ao Senhor. Com 8 anos de idade, ele foi levado ao trono. E a Bíblia diz que, passados 18 anos de sua vida, ele fez uma reforma espiritual. Ele crescia na graça, crescia na unção de Deus. A Bíblia diz que não houve um rei igual a Josias, e nem depois dele. Um rei que amou a Deus com todas as suas forças. Um Deus que recebeu todo louvor e toda adoração de um rei que só queria agradar ao Senhor. Quando Josias manda fazer a reforma do templo, arrancou os ídolos, os postes ídolos, que é uma figura de um órgão masculino, onde as prostitutas, sacerdotisas dançavam. E essas imagens diante da casa de Deus, nas florestas, a Sera era o ídolo da prostituição pelos cananeus. Era a esposa de Baal. Todas as abominações que Manassés, que Amon
tirou. Aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Ele tirou. Ele tinha a boa vontade do Senhor para fazer essa reforma. Não importa se sua família não prestou, não importa se os seus pais foram irresponsáveis com você, não importa se você ficou grande parte da sua vida num orfanato, mas eu digo a você que nascer no tempo de Manassés e de Amon era o tempo mais cruel, mais terrível possível. Mas Josias decidiu confrontar o passado. A Bíblia diz que ele então procura no alto da história da sua família alguém que ele possa se espelhar. Sabe em quem que ele se espelhou? Em Davi. Se espere em pessoas que agradem a Deus. Ame as coisas que Deus ama. Se apegue às coisas que Deus se agrada. Ele então pulou a história do seu pai, pulou a história do seu avô, até chegar em alguém que pudesse ser um espelho para a sua vida. Aleluia. Olha, irmãos, nós estamos vivendo um período onde a vida moral e vida espiritual tem sido tão baixa. O nível espiritual de muitos crentes tem sido muito abaixo daquilo que Deus pudesse até mesmo dar uma olhadinha e dizer alguma coisa, mas tem sido terrível. A vida cristã hoje, ela está misturada, a gente não sabe se é crente ou se é mundano. Se você serve a Deus, se você ama a Deus, quem é o seu modelo? Se você olha para a história da sua família e você procura, não tem ninguém para ser o seu modelo, olhe para Jesus! Ele é o seu modelo, Ele é o seu espelho, Ele é o seu modelo. Glória a Deus! Glória a Jesus, porque o nosso Davi espiritual apareceu na nossa vida. Glória a Deus, que o nosso Davi espiritual, ele entrou na nossa família. Aleluia. Ele é o nosso espelho. É nele que temos que confiar. Talvez você não tenha tido amor, conforto. Quem sabe você foi abusado, repudiado. Quem sabe você pudesse escrever um livro, a sua vida seria somente de lágrimas, de choro, de dor. Mas quando Jesus Cristo entrou na tua vida, Ele veio para enxugar as suas lágrimas. Ele veio para mudar. Glória a Deus. Para mudar. Josias não deu sequência àquele reinado de maldade. Ele fez contrário a tudo que seu pai, a tudo que seu avô havia feito. A floresta que Manassés e que Amon deixaram para Josias era uma floresta de maldição. O povo estava amaldiçoado, a casa de Deus estava amaldiçoada. Os ídolos dominaram todo Judá e Jerusalém.
A primeira coisa que você tem que entender para projetar o seu futuro é você não fechar os olhos para o presente. Tem muitas pessoas que não querem enfrentar as suas feiuras, ou não querem enfrentar as suas dificuldades, preferem viver como se nada tivesse acontecendo, como se essas coisas não fizessem mal à palavra de Deus, não fizessem mal à vida espiritual. Vive um presente totalmente em sintonia com a palavra do Senhor. É a hora de nós olharmos o presente. É hora de dizer: Senhor, queremos reforma. Queremos tirar aquilo que não te agrada das nossas casas. Queremos tirar aquilo, Senhor, que não te louva na vida da nossa família. Queremos tirar aquilo que é vergonhoso. Queremos tirar aquilo que não te traz alegria, que os seus olhos não são chamados a atenção. O que Josias fez foi, primeiramente, enfrentar o presente. Não adianta você ficar chorando porque você foi mal amada, mal amado, desprezado, desprezada. Não adianta você dizer que foi o teu irmão ou alguém que te colocou nessa vida errada. É você decidir agora se despojar desse mal. Josias tomou uma decisão. Irmãos, nós não podemos escolher a família que nós vamos ter. Ninguém aqui pode escolher isso. Mas eu quero te dizer que podemos achar alguém que possa ser o nosso mentor, o nosso orientador. A Bíblia diz, segundo Crônicas, tenha comigo, eu tenho que terminar essa mensagem. Segundo Crônicas, capítulo 34. Verso 8. E no ano 18º do seu reinado, havendo já purificado significa tirar dos ídolos de todas as abominações, a terra e a casa, enviou a Zafã, filho de Azarias, Masaéias, maioral da cidade de Joá, filho de Joacais, registrador, para repararem o que, irmãos? A casa do Senhor, seu Deus. Seu Deus. A casa de Davi, a casa de adoração, a casa que também era a sua casa, a casa que ele estaria adorando ao Senhor. E foi justamente nesse período da restauração que encontraram o livro da lei. E nesse momento, irmãos, que levaram o livro diante de Josias, a Bíblia diz que ele chorou, rasgou as suas vestes e viu quanto o povo de Deus estava afastado do Senhor. Quanta maldade foram introduzidas pelo seu avô e pelo seu pai, porque se esqueceram da lei do Senhor. A lei de Moisés estava jogada. Se crê que era o Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio, a lei do Senhor. Quando o escriba começou a ler, Josias começou a chorar, rasgou as suas vestes. Ele viu quanto o povo de Deus estava afastado de Deus, que a palavra não fazia mais parte
da vida do povo de Deus. Muitas vezes, irmãos, nosso passado tenta eliminar o poder da palavra de Deus em nossas vidas. Quem sabe o diabo tem colocado essa corrente com essa bola de ferro e você está empurrando e reclamando e vivendo o seu passado, cutucando a sua ferida, enquanto a palavra de Deus foi esquecida. Josias então estava só fazendo as coisas pela ação. Agora, ele juntou a ação com a revelação da palavra. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Quando o povo de Deus tem importância à palavra do Senhor, a palavra não é menos do que aquilo que Deus merece de nós honra. Josias chorou, começou a chorar. E então, naquele momento, ele então trouxe a Páscoa do Senhor, que já havia sido esquecida há muitos anos. Você sabe o que significa a Páscoa do Senhor? A presença de Deus na nossa casa. A Páscoa verdadeira. Páscoa é passagem, saída do Egito. Você sabe o que significa a comemoração da Páscoa? É comemorar a nossa salvação. Trazer o reino de Deus e dizer que nós estamos entorpecidos pela sua lei. Até então Josias estava agindo pela ação. Quando ele pegou a palavra, ele agiu pela revelação. Em todo o tempo da história dos príncipes, dos reis de Judá, porque ele foi o 16º rei de Judá, ninguém fez uma festa, um culto tão grandioso, que chamasse tanta atenção, como Josias fez para o Deus eterno, para o Deus supremo. Glória a Deus. Ele contratou todos os cantores levitas do Senhor. Ele preparou um grande banquete e comemorou a grande Páscoa do Senhor. Aleluia. Não adianta você ficar falando: ah, se eu nascesse naquela família, ah, se eu tivesse aquele pai, aquela mãe. Não adianta você ficar falando: ah, se eu tivesse um tratamento mais justo, se os meus pais tivessem dinheiro, tivessem instrução. Não adianta você ficar reclamando e querendo justificar como você vive hoje, porque as pessoas erraram no passado. Chega de desculpas. É hora, irmãos, de olharmos para aquele que é o exemplo das nossas vidas. Aleluia. Seus pais podem ter dado genes a você, mas Deus lhe dá graça e controla a sua alma. Aplaudir ao Senhor. Os seus pais foram instrumentos para tirar o teu corpo, mas Deus te dá alma e te dá espírito e te alimenta com a sua palavra. Livro de Gálatas, capítulo 4, verso 7. Eu tenho que ler, irmãos, porque a palavra, ela se auto-revela. Ela fala por si mesma. Gálatas 4, o versículo de número 7. Assim que já
ou servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Diga, eu sou herdeiro de Deus. Eu sou herdeiro de Deus. Por causa do sacrifício de Jesus. Glória a Deus. Deixe Jesus ser o seu modelo. Quantas vezes você chorou porque você não teve alguém para te ajudar? Quantas vezes você chorou porque ninguém estava perto na hora que você estava sofrendo? Quantas vezes você reclamou porque ninguém pôde te abraçar, te beijar? Quantas lágrimas você derramou por uma ferida que foi gerada por pessoas inconsequentes e você, uma pessoa indefesa, só foi vítima dos sofrimentos que tatuaram a sua mente, que marcaram a sua vida emocional. Satanás quer que você fique preso a isso. Quantas vezes você chorou para reclamar alguma coisa? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Salmos. Salmos 56, verso de número 8. Salmos 56, verso 8. Todos os momentos das nossas vidas, todos os momentos das nossas vidas, se nos faltou amigos, se nos faltou os nossos pais, se nos faltou companhia, em todas as lágrimas que derramamos, Deus estava presente. Tu contaste as minhas variações. Põe as minhas, irmãos, no teu ovo. Não estão elas no teu livro? Glória a Deus. Todos os momentos, Glória a Deus. todos os fatos da tua vida. Glória a Deus. Às vezes não entendemos porque vimos para esse mundo e o diabo diz: fique preso ao passado, às desculpas, condene alguém. Milhares de pessoas estão imitando os artistas de televisão, de cinema, os globais, os hollywoodianos. Estão querendo ter aquelas pessoas como ídolos. São pessoas viciadas, drogadas. Elvis Presley morreu por drogas. Milhares desses artistas que são aplaudidos, recebidos como se fossem ídolos, são prostitutos. Olhe para Jesus Cristo. No lugar de você querendo ser aquela artista. Olha alguém santo nessa casa. Olha uma mulher santa nessa casa. Olha um pregador santo nessa casa. E diga no seu coração: eu quero ser igual a ele. Eu quero ser igual a ela. Eu quero ser como estes são que estão olhando para Jesus. Um cara de crentes que acompanham bandas de rock. Porque eu gosto de rock. Louvam o diabo, fazem culto para o capeta. Eu tenho que assistir, pastor, porque eu tenho que pegar aquela técnica. Eu tenho que assistir porque dentro da igreja isso aí não tem. Não tem erro não, coisa do diabo. Aqui não tem erro
ocupado imitando alguém, nem assiste esses programas de televisão para tentar imitar ou tentar ter uma gestão para aquecimento ministerial. Eu não estou nem para rir. Eu quero saber se a palavra é precária. Eu quero olhar para Jesus. Ele é o autor e consumador da minha fé. Ele é o meu Senhor. Para quem você está olhando? Quem tem sido o seu mestre? Você não pode controlar a maneira como seus antepassados foram e agiram com Deus, mas você pode mudar o seu modo de vida. Você não pode ser pisoteado pela herança hereditária da tua família. Deixe de culpar as pessoas. Olhe para Jesus, Ele é tudo. Ele é tudo! Olhe para Ele e Ele te dará tudo que você precisa. A Bíblia diz que olharam para Ele e foram salvos. Olhar para Jesus Cristo, servir a Jesus Cristo. O apóstolo Paulo chega um momento na sua vida que ele fala aos coríntios: sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Louvado seja Deus. Um dia desse encontrei alguém que falou assim: pastor, eu ouço as suas mensagens e às vezes fico imaginando pregar igual ao Senhor, ser igual ao Senhor. Eu não sou ídolo, mas eu senti no coração daquele rapaz o desejo de ser um imitador de quem é imitador de Cristo. Se você está imitando alguém que está imitando a Jesus, louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Imite uma mulher que louve ao Senhor, minha irmã. Seja igual àquela irmã que dá espaço ao Espírito Santo. Seja um homem igual àquele que imita Jesus, que tem o temor de Deus. Eu quero que você se ponha de pé em nome de Jesus. Deus pode fazer mais. Nós temos ouvido a sua palavra, nós temos ouvido a sua voz. Deus pode fazer muito mais. Aleluia. Precisamos olhar o passado e dizer: passado cruel, triste. Tu não tens poder mais sobre a minha vida emocional, psíquica, espiritual. Olha, quem seus antepassados foram, o que você sofreu. A Bíblia diz, 2 carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. E se alguém está em Cristo, nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo.
rema do Senhor. Deixe uma herança, deixe uma floresta. Glória a Deus. Em que no futuro, uma geração que você não vai conhecer, vão falar do seu nome. A minha bisavó, a minha bisavó, foram servos do Senhor. Oh Deus, Espírito Santo, tu és o Deus que cura, tu és o Deus que salva, que liberta. Ah, Deus, oh Espírito Santo, que nessa noite nós possamos nos livrar do passado desgraçado, terrível, dos infortúnios, Senhor, das dores, das grades. Oh Espírito Santo, que possamos renovar a nossa vida. Saber que uma geração virá depois de nós e vai contar a tua história, a minha história. O filho dos seus filhos vão falar de você. Qual é a herança que você vai deixar? Senhor, eu abençoo a tua igreja. Espírito Santo, tu sabes. Tem muita gente dando mau testemunho. Senhor, converta os corações. Converta os corações, Senhor. Os nossos filhos possam nos ver em joelhos, orando. Que os nossos netos possam ver na nossa face a glória do Senhor. Senhor, que os nossos netos possam dizer que os seus avós sempre serviram ao Senhor, sempre amaram a Deus. Oh, Deus. Oh, Espírito Santo. Oh, Deus. Nessa hora, eu não sei aonde o bisturi de Deus precisa chegar na tua vida, mas essa é a hora de você confrontar o presente. Tem coisa errada na sua vida. Tem coisa errada na sua vida. É hora de tirar os falsos deuses. É hora de você se livrar das desculpas esfarrapadas. O Senhor te abençoe. O Senhor te abençoe. O Senhor te abençoe. O Senhor te abençoe. Você pode abençoar o seu irmão que está ao seu lado, dizendo: o Senhor te abençoe. Isso. Cada um abençoando o irmão. É o Senhor, é o Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Você pode se assentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe, meu irmão. Nosso Senhor Jesus